Olá, pessoal. Mais uma vez a gente está aqui entrando na sua casa para falar um pouquinho do que Deus fez na vida daqueles que deixam Ele agir e para lembrar que esse Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então Ele fez na vida de todas as pessoas que estão passando por aqui, por esse programa, e pode fazer na sua também. Hoje a gente vai contar um testemunho aqui que vai te mostrar que esse Deus que a gente serve, esse Deus que você serve aí na sua casa, realmente é o Deus do impossível. Quantos de nós já ouvimos casos de pessoas que tinham uma vida conturbada, uma vida cheia de problemas, e aí conheceu Jesus e essa pessoa mudou de vida? Eu, particularmente, já critiquei muito isso. Eu já falei várias vezes, mas fulano aprontou, fez e aconteceu, e aí conheceu Jesus e ficou bonzinho. Na verdade, a história atrás da história sempre é outra, sempre é maior do que isso. Mas é isso mesmo. A pessoa, quando ela tem um encontro com Jesus, ela realmente tem uma transformação, uma mudança de vida. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. Hoje a gente vai contar o testemunho do pastor Zaqueu de Jesus. Oi, pastor, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o meu convite. Foi assim muito rápido, né? Mas o senhor aceitou. E eu creio que isso foi porque Deus tem pressa de que as pessoas conheçam o seu testemunho, conheçam a sua história, conheçam um pouquinho do que Ele fez na sua vida. O senhor nasceu num lar cristão. O senhor já convivia na igreja desde pequenininho, né? Mas aí as coisas mudaram. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, quero agradecer também pelo convite. E é isso mesmo. Nasci no berço evangélico, né? Um lar cristão, onde eu tive um ensinamento abençoado. Participei de escolinha dominical e deixar bem claro que eu era frequente. Não faltava um domingo, porque era o domingo que dava aquela surpresinha na escola dominical. Então não dava para faltar, não podia perder. Tinha que saber o que ia ter dentro daquela surpresinha. Mas com o tempo, né, o mundo parece nos oferecer muitas coisas e parece ser coisas boas aos olhos do homem, né, para a carne. E na minha adolescência eu resolvi conhecer um pouco do mundo. E o mundo, ele vai nos prendendo aos poucos nele. Porque você às vezes quer apenas conhecer uma coisa no mundo. Mas de repente aquilo que você conheceu te leva a conhecer outra coisa. Se você tinha o desejo de conhecer a bebida, você vai conhecer a bebida. Mas através da bebida vai ter alguém que vai te chamar para uma balada, para uma festa, e você vai para a festa. E nessa festa, você já bebe, mas você vai conhecer amigos que além de beber, às vezes uma cerveja, ele usa também uma droga, uma cocaína, né? Porque hoje no mundo é muito comum. Sim. O jovem sai para balada e de repente ele não usa, mas tem uma pessoa que usa. E se ele bebe, às vezes, uma cerveja, porque hoje quase todos os jovens no mundo ele tomam uma cerveja. Então, ele vai ter um amigo que toma também a cerveja, mas que às vezes ele cheira uma cocaína. E esse amigo vai oferecer. De repente ele vai recusar por uma, por duas, mas só dele estar perto ali, ele vai começar a sentir o cheiro da droga. E isso faz com que a pessoa, um dia, ele tenha o desejo também de conhecer. Porque ele já começou a cheirar, ainda que de longe, ele já sente o cheiro daquela droga. E ele vai começar a ter o desejo de consumir aquela droga. E isso vai crescendo. Isso vai crescendo, porque através daquela droga, a vida começa a mudar. Porque hoje, de repente, a pessoa vai ter para manter o seu vício. Amanhã, pode ser que ele não tenha. E era uma pessoa que nunca tirou nada de ninguém. E ele vai ter que tirar para manter o seu vício. Nunca tinha feito nada errado. E aí uma portinha pequenininha foi aberta. Isso. E quando assusta que não, a situação dele já ficou uma situação difícil. E se ele hoje é uma pessoa que ele bebe, ele usa às vezes uma maconha ou uma cocaína e daí por diante vai aprofundando o mundo, vai chegar um ponto que essa pessoa vai conhecer amigos que também fazem a mesma coisa e que são amigos que fazem muito mais do que isso,
E às vezes amigo que vai levar ele para fazer muitas coisas erradas, como um assalto, né? Ou até mesmo roubar de alguém. É muito fácil hoje o jovem falar assim, mas eu não faço isso. Mas a amizade que ele constitui no mundo é que vai atrapalhar muito no caráter dele. E aí na isso formação vai cegando dele. a pessoa de certa forma, né, pastor? Isso vai cegando a pessoa. Ele não consegue mais ver. Não, mas você vai só fazer um furtozinho, não vamos machucar ninguém, não vai ter nada demais, a gente só vai pegar o dinheiro porque a gente precisa do dinheiro. Isso. Né? Só que a pessoa, quando ele usa a droga, existe droga que eles falam que tranquiliza. Né? Eu vou dizer por mim, realmente, existe droga que ela traz uma sensação de tranquilizar. Mas existe a droga que ela altera muito a pessoa. E a pessoa fica muito alterada. Então pensa bem, uma pessoa que é tranquila, ela sabe o que vai fazer. Ele pensa, não, eu vou só fazer o assalto, eu não vou mexer com ninguém. Mas de repente, antes de sair, combina todo mundo ali, usa uma droga e o cara já não vai mais com o mesmo pensamento, ele já vai alterado. E se ele chega no momento do assalto e a pessoa reage ou faz qualquer coisa, aquele rapaz não está no seu sentido normal e é onde ele às vezes faz alguma coisa e pode até arrepender. Aquilo que ele não faria normalmente, aquilo que ele queria só o dinheiro. Ele queria só o dinheiro. Ele já parte para uma agressão. Ele já parte para uma agressão porque já não está normal, né? No normal dele, já está alterado, porque a droga deixa o cara alterado, o coração dispara e ele fica bastante alterado. Então, quer dizer, aí a pessoa começa a entender que realmente aquilo não é legal, mas quando ele percebe isso, às vezes já é já não dá para sair. Um viciado. Foi isso que aconteceu nas com drogas. O senhor, pastor? Foi isso, né, que aconteceu e muito mais. Porque o mundo, ele me abraçou mesmo. Às vezes, de um instante de conversa, surgia coisas para fazer. E com isso eu fui me afundando, me aprofundando, destruindo a minha vida. Graças a Deus, dentro do meu bairro, a gente sempre tive um respeito, um carinho muito grande pelo bairro que eu morava, pelas pessoas do bairro, né? Mas quando saía, principalmente para outros bairros, balada, outro lugar, muitas vezes não tinha o mesmo carinho com as pessoas, a mesma compaixão. Então, o senhor chegou, pastor, a assaltar, chegou a ser preso? Cheguei a ser preso. Eu cheguei a ter com isso 9 processos. Né? Tráfico, tentativa, roubo, vários tipos de... Inclusive eu fui processado uma vez por um policial, né? Por um atrito que nós tivemos, uma abordagem. E ele me abordou na avenida e eu queria pular o canteiro. Pra fugir. Só que quando eu falei pro amigo de trás que eu iria pular o canteiro, parece que ele percebeu que eu iria pular o canteiro. E quando eu fui com a moto pra pular, que eu acelerei pra soltar a embreagem pra pular o canteiro, ele julgou a viatura. Aí a viatura pegou na perna, nós começamos uma briga, né? Começamos uma briga e aquilo me gerou um problema muito grande. Briga mesmo, corporal? Briga corporal, né? E me gerou um problema muito grande. Graças a Deus eu tive a oportunidade de pedir o perdão. Vocês se reencontraram depois? Nós nos reencontramos, né? Depois que eu já servi a Deus, já era pastor da comunidade, aonde eu sou, e eu tive a oportunidade de receber um convite para levar a palavra, ministrar a palavra na igreja, que ele também era pastor agora. Uau! E quando eu cheguei para ministrar a palavra, eu abri a Bíblia e olhei do lado, eu percebi que o pastor, que não tinha me feito convite pessoalmente, o pastor daquela igreja era aquele sargento que a gente teve aquele atrito. E ele não reconheceu o senhor? Não me reconheceu. E de repente eu comecei a contar o testemunho. E esse pastor saiu, né? E me deu um abraço.
E hoje nós somos amigos, né? Que é o pastor Francisley. Quero deixar um abraço aí pro pastor Francisley. Deus possa abençoar a vida do pastor Francisley, né? A caminhada do pastor Francisley aonde estiver. Eu também quero deixar um abraço pro pastor Francisley, porque o senhor é a segunda pessoa aqui no programa que fala isso, desse coração abençoador que o pastor Francisley tem. Outra pessoa falou também de que ele abriu as portas, dando oportunidade para ele na igreja. E comigo foi assim também. A Shalom foi uma das primeiras igrejas que eu preguei. Queria deixar um abraço para o pastor Francisley também. E isso mostra, né, que existem ainda pessoas que acreditam no ser humano. Que, existe pessoas... apesar de que ele não sabia, mas ali no altar ele teve a humildade de te abraçar. Verdade. Esses dias também, um membro da igreja convidou uma pastora, e quando a pastora chegou, aí eu falei, meu Deus, é a minha oportunidade de pedir perdão de novo. Porque eu já tinha pedido perdão para ela por várias vezes, mas ela também ainda estava no mundo, né? Então eu pedi perdão por várias vezes, mas toda vez que eu chegava, falava, moça, me perdoa. Aí ela virava o rosto, saía pisando duro, nervosa. Aí fizeram o convite. Aí trouxeram a foto, o irmão fez um banner. Quando eu olhei a foto, eu falei, peraí, essa moça aqui é a pastora? Tá aí minha oportunidade de pedir perdão para ela, porque eu já pedi algumas vezes, mas ela tava no mundo e ela nunca me perdoou, né? Aí, quando chegou a noite, o dia do culto, ela entrou na igreja e eu tive a oportunidade de pedir perdão, foi a pastora Angélica, né? Teve lá esses dias na igreja. Mas eu fui uma pessoa realmente difícil de lidar. Mas como foi essa mudança daquele pastor lá, usuário de droga, assaltante, com tentativa de furto, homicídio, sei lá, de várias coisas, para o pastor Zaqueu de Jesus de hoje? Como que aconteceu essa mudança? Olha, houve uma época que eu conheci uma pessoa numa quadrilha. Nessa quadrilha eu estava ainda armado, né? E eu comecei a dançar quadrilha no bairro mesmo, ali no Orozimbo, né? Eu sou do Orozimbo, tem igreja no Orozimbo. E eu tava ali dançando a quadrilha e comecei a dançar a quadrilha com uma moça. E essa moça, depois da quadrilha, nós começamos a conversar e começamos a namorar. E essa moça, um dia, a minha mãe convidou ela para ir na igreja. E ela sabia quem o senhor era? Ela sabia, assim, ouvia falar, mas não sabia, né? Não acreditava, assim. Ouvia falar, porque me via lá, tudo. E um dia eu percebi que ela começou a frequentar a igreja com minha mãe. Eu esperava ela pra gente namorar, ela chegava e ia pra igreja. E eu pensei assim, tem coisa errada aí. Tem coisa errada. A coisa errada era na igreja. Na igreja. Comecei a ficar chateado. Às vezes, na época eu traficava, vendia droga, né? Na rua mesmo, ficava na rua ali. E eu saía, largava e falava assim, hoje eu não quero nem saber de nada. Hoje eu vou pegar no pulo isso aí. E ela ia pra igrejinha pequenininha com minha mãe, e eu ia atrás. Chegava, esperava de longe, ela saía com minha mãe e ia embora. Eu falei, Uai, não tá fazendo nada, é só a igreja mesmo. Tá deixando de namorar. Aí eu voltava no dia. Chegava, nada. E eu comecei a ver que ela realmente, ela queria Deus. Chegou um ponto dela falar, olha, se você não quiser nada com Deus, infelizmente não tem jeito. Eu falei, então vou ver minha vida. Mas eu comecei a ver que ela realmente queria alguma coisa com Deus. E eu estava afastado dos caminhos do Senhor, né? E um dia eu estive com ela na igreja. Depois eu fui fazer uma visita numa outra igreja. E tinha um pastor de São Paulo, nunca tinha me visto. E ele falou assim, aí no banco tem uma pessoa que ele tem um ódio no coração. E esse ódio às vezes não deixa ele dormir, não deixa ele parar dentro de casa. E ele fica andando na rua e o ódio muito grande no coração, por nada existe o ódio. E eu comecei a entender que aquela pessoa que ele estava falando era eu mesmo.
E quando ele chamou na frente, ele colocou a mão na minha cabeça, eu não vi mais nada. Quando eu voltei em si, tinha uma paz muito grande dentro de mim. O senhor não sabe o que o senhor fez? Não sei. Eu sei que eu cheguei lá com muito ódio. E eu saí de lá com uma paz muito grande dentro de mim. E essa paz nunca mais saiu. Glória a Deus. E é por isso que hoje eu aposto muito no ser humano. Eu já tive a oportunidade de estar com a igreja em outros bairros. Mas hoje eu estou com a igreja no Orozimbo, de onde eu saí, de onde Deus me tirou da vida errada, né? Hoje eu estou com a igreja no mesmo bairro, onde eu creio que Deus ele pode restaurar e mudar vidas como mudou a minha. Como nós temos testemunho de pessoas lá hoje. Pastor, muitos testemunhos. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho mesmo, e a gente volta para contar como que foi essa mudança, o que o Senhor fez na sua vida e como que foi daí em diante. É rapidinho. Olá, nós estamos de volta aqui com o pastor Zaqueu de Jesus para ouvir o finalzinho do testemunho dele, o que Deus ainda fez na vida dele. Aliás, como Deus fez, né, pastor? Porque aconteceu de uma forma... isso não está na Bíblia, mas é uma verdade. As pessoas falam que a gente vem ou pelo amor ou pela dor. Verdade. Né? E eu vim pela dor. Na verdade, eu vim para a igreja, né? Logo depois eu vim com a minha esposa hoje, retornei para a casa do Senhor, comecei a servir a Deus, mas começaram a ter pessoas que me via na rua, às vezes nem me conhecia, já começava a falar, olha, Deus vai te usar, você vai ser um pregador do evangelho, você vai ser um pastor. Aí eu olhava e falava assim, pastor? Cuidar de vida dos outros? Não, quero não. Às vezes eu ia em alguma igreja, até mesmo para pregar o evangelho, quando eu estava pregando, levantava lá uma pessoa de Deus e começava a entregar para mim um recado de Deus que eu iria cuidar de almas. Só que eu tive uma vida muito sofrida. E eu não queria cuidar de vida dos outros. Porque cuidar da minha foi muito difícil, né? Já que eu tive um passado tão dolorido. Então, para cuidar da vida de outras pessoas, para mim, eu não queria. E toda vez que Deus levantava alguém para falar, dentro de mim, eu rejeitava. E eu pensava assim, eu tenho o livre-arbítrio. E eu não quero isso. Só que eu vim aprender da forma mais difícil. Que livre-arbítrio, ele não se inclui quando fala de obra de Deus. Quando se trata do id de Deus. Quando se trata da vontade de Deus. Verdade. Né? Concordo. E Deus tinha um chamado para minha vida. E eu lembro que eu fui numa igreja, lá na Cidade de Deus, e Deus levantou a irmãzinha que parecia que ela dormiu o culto todo. E eu olhava para ela assim, ela abaixada, de cabeça baixa. Mas aquela irmã estava em espírito. E eu pensei que aquela irmã estava dormindo. E quando acabou o culto, aquela irmã deu um pulo, apontou o dedo assim, bem próximo do meu nariz, e disse assim, você vai fazer a minha vontade. Nem que você venha os pedaços. Uau. Mas você vai fazer a minha vontade. Eu saí dali com aquilo na cabeça e pensei assim, isso não foi de Deus, não. Não, porque eu recebi aquilo como uma ameaça. Passou poucos dias, eu sofri um acidente de moto. Tava subindo a avenida e um rapaz descendo de carro
E esse rapaz perdeu a direção do carro, ele devia estar uns 100, 120, eu subi uns 60, me pegou de frente. E a pancada veio aqui, quebrou as costelas e chegou a fechar, assim, né, as costelas. Então eu perfurei o intestino, o pulmão, fiquei com falta de ar no chão, tive hemorragia interna devido ao acidente. Essa perna aqui caiu assim no peito, ela veio assim, caiu no peito. O braço aqui eu já fiz cirurgia plástica, né, mas tem aqui o tendão soltou na hora e essa carne soltou aqui, ficou o osso limpo. O capacete que eu tava, a pancada, quebrou o capacete, estava amarrado aqui, né? Quebrou o capacete, caiu só a casca do capacete pro lado, rachei a cabeça e caí ali no chão, já colocando sangue pela boca, pelo nariz, e as pessoas ali tentando me ajudar, ligaram pro SAMU. Foi dia das Mães, no ano de 2010, e teve um temporal muito grande, muitos acidentes no mesmo dia, e o SAMU demorou muito para chegar no lugar, em volta de 40, 45 minutos para chegar, para conseguir chegar e me atender. Houve uma chuva muito forte e eu caí numa parte da ponte baixa e não podia tirar, mas eu comecei a beber água da enxurrada porque a chuva ela vinha e a enxurrada descia para parte baixa, aonde eu estava. E represava no senhor, né? Represava. Então eu comecei a tomar água e afogar. E eles falaram, não pode tirar, não pode tirar. Até que chegou um irmão meu e viu que eu estava morrendo afogado. E eles me tiraram ali e me transportaram para um lugar mais alto. Me tiraram de dentro da água. Meu Deus. Para que eu não morresse afogado. E naquele momento ali eu tive uma experiência com Deus que eu falo muito pouco, porque é experiência para pessoa, para crente, para quem crê, né? Porque eu estava no chão ali e eu senti saindo de dentro de mim algo, como se fosse uma rolha, você tirar uma rolha de dentro de 1 litro, aquela pressão, e eu senti assim, saindo de dentro de mim, e quando eu senti, eu já me vi descendo. Descendo, que o senhor fala o quê? Para debaixo da terra. Pro inferno. Para debaixo da terra. E eu comecei a descer debaixo da terra. E eu vi um redemoinho, aonde me envolvia. E eu comecei a descer. E quando eu descia, eu via todas as pessoas que falaram sobre a obra de Deus na minha vida, e eu me via recusando dentro de mim. E eu entendi que aquilo que estava acontecendo seria um momento que eu estaria indo para o inferno. E eu, ainda tendo a consciência, eu disse assim, Senhor, o Senhor já deu uma oportunidade para tantas pessoas nessa terra, será que eu sou o pior? Será que eu não mereço uma chance? Se o Senhor me dá uma oportunidade, eu vou voltar e vou fazer tudo que o Senhor falou para eu fazer. Eu tinha tomado conta já de uma turma de irmãos em um determinado bairro, e o pastor tinha mandado parar, né, que eu já estava indo para a igreja, já estava servindo a Deus, voltando para a igreja, porque eu era desviado, mas eu era presbítero desviado, e logo que eu voltei, eu comecei a fazer a obra de Deus, e tinha fechado ali aquele ponto de pregação. Na verdade já tinha até era uma igrejazinha, né, tinha fechado, e os irmãos estavam dispersos, e eu falei para Deus, se o Senhor me der a oportunidade, eu volto, e vou apacentar aqueles irmãos lá. E quando eu falei isso, eu senti como se, na velocidade da luz, eu subi de uma vez. E eu tomei um impacto no peito, que era como se eu tivesse tomado assim, uma pesada com os 2 pés no peito. Assim. E quando eu senti aquilo, eu voltei. Depois de uns 10 dias em coma. Sem melhora nenhuma, eu voltei. Então o senhor lembra de antes do acidente e depois do coma? Eu lembro antes do acidente e depois do coma. Até porque o meu acidente, eu vi eu quebrado, a perna jogada, o braço, o osso, eu tenho a lembrança do tendão caído aqui como fosse uma goma de soro.
né? Eu tenho lembrança de muitas coisas que foi falado. Inclusive, chegou um senhor e disse assim, infelizmente, quando sai sangue pela boca e o nariz, não escapa. E eu lembro ainda desse senhor falando isso. E eu lembro de uma voz que disse assim, você não vai morrer. Fui para o hospital, né? Os meus pais, os meus amigos, os irmãos que me visitaram, sabem disso, que a todo instante as pessoas chegavam, muitos choravam porque via minha situação, a cabeça inchada, enfaixada, a barriga aberta, a perna estava com litros de soro puxando o osso do fêmur, porque eles iriam esperar uns dias para fazer a cirurgia do fêmur, porque a possibilidade de vida era pouca. Então poderia fazer uma cirurgia, gastar anestesia, gastar tempo em vão. Então eu estava esperando uns dias para fazer a cirurgia. E minha perna estava sendo puxada por litros de soro. Se eu não me engano, 6 ou 7 litros de soro puxando e a minha perna no alto, inchada. E foi quando eu voltei e vi ali a minha situação, usando fralda descartável para fazer ali as necessidades, não tinha como levantar. Uma situação muito complicada, usando sonda e drenos, né, de dentro da barriga, na perna. Foi uma luta muito grande ali naquele hospital. Mas quando eu voltei, foi um momento que eu respirei fundo e senti um alívio de ter voltado. Glória a Deus. E foi assim, logo os primeiros dias que eu saí do hospital, que eu comecei a caminhar de muleta, eu já aluguei um espaço e comecei a fazer a obra de Deus. Eu quebrei 3 parafusos da perna, porque tinha algumas coisas que tinha que quebrar. Eu esforçava muito para fazer a obra de Deus. Quebrei 3 parafusos. O certo seria eu fazer uma outra cirurgia do fêmur, mas o meu médico disse que não faz a cirurgia, porque a situação do meu fêmur muito complicada, quebrou em vários pedaços pequenos, aonde foi colocada uma placa, e essa placa pegava o pedaço do fêmur, do osso, e parafusava, pedaço por pedaço na placa, para refazer, então, o fêmur. Né? Então o médico falou, olha, não tem como mexer, não tem jeito, eu não vou mexer, você vai conviver com isso. Hoje, quando eu caminho, a pessoa sente. Ele falou comigo, gente, falou, Carol, põe a mão aqui na perna pra você ver. Eu pus, não é um negócio legal. Não é legal. A pessoa sente o ferro, porque de ter quebrado os parafusos, o ferro abriu. E ele abriu, então ele pega no nervo que a gente tem aqui. Eu nem sabia que a gente tem um nervo, mas depois do acidente eu sei que a gente tem um nervo que passa aqui. E esse ferro ele passa constantemente. Cada movimento que eu faço assim, esse ferro ele passa no nervo. A minha perna ficava sempre inchada. E eu fiz uma campanha no monte para Deus poder me curar. Hoje eu jogo futebol. Sério? Com os jovens da igreja. Essa perna aqui, eu tenho um laudo. Essa perna aqui, ela ficou menor do que essa. E o meu andar seria para sempre ambulando. Né? Que é aquele andar meio que jogando do lado. E eu fiquei andando assim por 2 anos e meio, mais ou menos, jogando do lado. Até que eu cheguei até querer comprar uma bengala, porque dava muita dor na coluna de ficar jogando do lado. A coluna doía muito. E eu pensei numa bengala para firmar, para eu poder caminhar. E um dia eu pensei, espera aí, Deus me curou porque eu não sinto mais dor na perna. Deus me curou porque eu tinha muito problema de esquecimento, até esqueci até onde eu estava, às vezes na rua. Deus me curou. Por que eu vou comprar uma bengala se eu tenho um Deus que cura? E o senhor tem todos esses laudos, pastor? Tem todos esses laudos. Aí eu fui pro monte, fiz uma campanha no monte. E nessa campanha eu falei para Deus, Deus, eu preciso caminhar para fazer a tua obra. E eu lembro que um dia eu estava em casa, caminhando normal, e a minha esposa começou a olhar diferente para mim. E eu olhei ela olhando assim, não sabia o que estava acontecendo, e eu, normal. Aí eu falei, amor, o que está acontecendo? Ela ficou meio assustada e falou assim,
vai ali. Sem entender, mas por quê? Vai ali. Por quê? Não, vai ali. Eu, assustado, fui. Ela disse, você não tá mancando mais. E eu fui curado. Glória a Deus. E assim como o senhor foi curado e foi liberto, hoje o Senhor te usa para isso, né, pastor? Para curar e libertar. Hoje nós temos a igreja ali na Praça do Arara. E graças a Deus, nossa igreja tem sido referência, né, na área de cura e libertação. A gente trabalha na área de cura e libertação. Nós temos vários testemunhos, né, de pessoas curadas de câncer, HIV com comprovante, né, o papel antes e depois. Nós Exames clínicos. Nós temos lá, inclusive nós temos o irmão, no dia o irmão, ele filmou, né, então nós temos lá tudo guardadinho, bonitinho, né? Não tá no YouTube porque claro, a gente não coloca, né? A gente guarda porque a gente fica feliz de ver o que Deus faz. Né? Nós temos lá pessoas curadas de câncer, HIV. Na hora da oração, tumor estourou, jogando para fora sangue e pus ao mesmo tempo, tanto embaixo como em cima, porque tinha furado aqui e vazado aqui, né? Então estourou na hora da unção. E tudo isso filmado assim, ó, no ato da oração. Nós temos casos de pessoas que estavam sendo acompanhadas pelos médicos por causa de um mioma muito grande, muito complicado, que também recebeu uma oração na quinta-feira. Na sexta-feira foi aos médicos, fez ultrassom e já não tinha mais o mioma. Nossa, glória a Deus, pastor. Eu sei, assim, que o senhor tem muito mais para contar para a gente. Eu quero de verdade que o senhor volte outras vezes, não agora para o testemunho, mas para que a gente possa testemunhar essa cura, essas outras curas, esse processo de libertação, que eu sei que também não é só a cura física, é espiritual, né? Isso. Mas hoje o nosso tempo está esgotado e eu queria só que o senhor fizesse uma oração rapidinha para quem está em casa, só para que essas pessoas também possam sentir um pouquinho do que Deus tem feito, um pouquinho do que eu estou sentindo aqui da unção. Amém. É bem pequenininha, uma oração pequenininha, só mesmo para que as pessoas possam sentir o agir de Deus também em casa. Amém. Então vamos orar, pedir a Deus que possa abençoar, não só a sua vida, você que está aí nos assistindo, mas com certeza você tem um familiar que também precisa de um favor de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós te agradecemos em primeiro lugar pela oportunidade, Senhor, de te servir. Deus, eu quero pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor possa ir de encontro à vida desta pessoa, que se encontra, Deus, quem sabe enfermo, ou até mesmo com um problema, Deus, que ele não tem como solucionar. Eu sei que aí o Senhor entra, Deus, porque aonde nós não conseguimos, aonde nós não temos mais força, aí entra a tua força, aí entra, Deus, as tuas mãos a nosso favor. E eu te peço agora sobre esta pessoa, Deus, que está passando por um problema difícil, um problema impossível, quem sabe uma enfermidade incurável, quem sabe, Deus, tem passado por problemas difíceis dentro do lar, quem sabe oprimida, quem sabe ouvindo vozes, tendo, Pai, a sensação de estar sendo seguido, ouvindo vultos dentro de casa, passando por problemas de possessão. Deus, que o Senhor possa, Deus, ir de encontro a esta vida agora. Deus, entra agora neste lar, quebrando, Deus, toda a amarra do inimigo, toda a algema que tem prendido essa pessoa ao sofrimento, a dor, Pai, colocando a discórdia dentro de casa, na família. Pai, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, Deus, através dessa oração, porque nós somos, Pai, simplesmente, Pai, um canal de bênção na terra, para Deus levar a tua palavra, porque a tua palavra é que transforma, a tua palavra, Deus, é quem traz, Pai, a libertação, e nós estamos ministrando aqui, através desta oração, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Eu é que agradeço, pastor. Deus te abençoe. É rapidinho, a gente já volta.
Amados e amadas, nós estamos de volta e hoje é dia de mais um quadro Eu Decido Ser Feliz. Eu já estou aqui com a pastora Bruna e vamos lá, Bruna. Tudo bem, Carol? Mais uma vez, né? Que alegria podermos estarmos juntas aqui nesse programa com tanta gente bonita nos assistindo. Então sejam bem-vindos a mais um quadro Eu Decido Ser Feliz. E, Carol, hoje eu vim trazer um motivo de decisão que vai gerar polêmica. Ai, meu Deus. Sabe, eu quero te perguntar, você que está em casa, já passou por alguma humilhação? Como você se comporta quando você está sentindo que está sendo humilhado? Será que você já vai arapuando, já vai falar, não, ninguém vai me tocar, eu não levo desaforo para casa. Eu aprendi muito essa frase, tá, Carol? Eu não levo desaforo para casa. Se pisar no meu calo, é truco, vale 6 e pronto, acabou. Eu quero te perguntar se você conhece a história de Jó. E é sobre essa vida que eu quero refletir junto com você. E através da vida desse homem eu quero te ajudar a tomar, talvez seja uma das maiores decisões da sua vida. A Bíblia fala que Deus começou a ter um papo com Satanás. E naquele papo lá, Deus fala assim com Satanás assim: viste o meu servo Jó? Observaste o meu servo Jó? E a partir dessa pergunta, todo o caminho e o destino de Jó seria traçado. A Bíblia fala que após aquela pergunta, Deus, ele permite que Satanás toque na vida de Jó. E essa frase, Carol, observaste o meu servo Jó, ficou na minha mente. Sabe por quê? Porque Deus começa a pregar a respeito da vida de Jó para Satanás. Tem pessoas que são pregadores, que pregam algo. Agora tem pessoas que são pregadas por Deus. Sim. Imagina você, né? Tem muita gente que não tem ciência do mundo espiritual, mas eu acredito que perguntas como essas são refletidas e ecoadas no mundo espiritual. Imagina, gente, imagina, Carol, se hoje Deus estiver falando com Satanás assim, tá vendo? A minha filha, Carol, observar a minha filha, Carol. Eu vejo que quando Deus faz essa pergunta para Satanás, Carol, falando da vida de Jó, Deus estava querendo levantar a vida de Jó como um exemplo, como um tema de pregação. Eu lembro que semana passada eu falei muito sobre isso, sobre nós carregarmos uma mensagem. Nós temos uma palavra. O pastor que falou outrora aqui no programa, ele estava falando a respeito disso, da palavra que ele carrega hoje, no mesmo bairro que ele era um traficante, que ele era uma pessoa que prejudicava outras, hoje ele é uma bênção no bairro. Verdade. Porque ele carrega uma palavra. E eu vejo que Deus, ele não fez isso com Jó porque ele queria se mostrar para Satanás. Eu fiquei pensando assim, sabe, Carol, por que Deus fez isso com Jó? Será que era por causa de Deus? Será que era por causa de Satanás? Ou será que era por causa de Jó? Se for por causa de Deus, Deus seria muito vaidoso. Penso eu. Se for por causa de Satanás, Deus estava perdendo o tempo. Agora, eu vejo que aconteceu isso tudo por causa do próprio Jó. Por causa dele mesmo. Imagina hoje, Carol, se Deus quiser te levantar como modelo de integridade, se Deus quiser te fazer com que você seja um tema de restauração, você que está em casa, que tipo de mensagem você carrega? Deus está querendo fazer de você o quê com essa humilhação que você está passando? Porque para Jó ser levantado com um tema, tanto é que ele foi um tema de uma mensagem que a Bíblia expõe todo um livro a respeito da vida dele. Né? O tema foi tão forte, imagina, Carol, que não deu só para uma frase, teve que virar um tema, teve que virar um livro. E aí, imagina se Deus quiser te levantar como um modelo de integridade, como um modelo de perdão, como um modelo de restauração, como um modelo de recuperação de pessoas, como o pastor falou aqui agora há pouco. Então eu quero hoje te convidar a fazer uma decisão diferente na sua vida, a enxergar a humilhação de um outro ponto de vista, porque toda a humilhação na vida de Jó fez com que ele se transformasse em um tema de uma pregação, em um tema da vida dele. Deus pega Jó para transformá-lo. Ele permite que Satanás o toque para transformar ele em uma pessoa que seria uma pessoa que tocaria em vidas depois de tudo que ele passou. E eu quero te dizer nessa noite,
né? Se você for ver esse vídeo aqui reprisado nessa tarde, nessa manhã, porque aqui tem várias reprises, né, Carol? Enfim, quero te dizer que isso que está acontecendo na sua vida não é em vão. A Bíblia fala em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que foram chamados segundo seu propósito. Então, tem um lado de Deus atrás da humilhação. Você vai ver que para Jacó também carregava uma mensagem. No ventre de Rebeca, Deus já tinha declarado uma palavra sobre a vida dele. Falou assim com Rebeca, assim, olha, o maior vai servir o menor. Ou seja, havia uma promessa sobre a vida de Jacó. Ele carregava uma mensagem. Mas antes dele liberar essa mensagem, antes dele ser Israel, ele lutou com um anjo. A gente canta aquela música, Jacó segurou o anjo, segurou o anjo. Mas aquela luta foi ferrenha. Foi por uma luta de transformação, porque ele carregava uma palavra. E aí, nós vemos várias pessoas na Bíblia, nós vemos pessoas como Jonas, né? Jonas, ele tinha uma palavra, mas ele teve medo da palavra que ele carregava. E lá, eu quero até recitar esse versículo em Jonas, no capítulo 2, no versículo 2, diz assim, ele dizendo, né, depois que estava na barriga do grande peixe, ele diz assim, na minha angústia eu clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do abismo eu gritei, e tu me ouviste a voz. Ele está falando só, no meio do abismo eu gritei. Você está vivendo no meio do abismo? Você se sente hoje no fundo do poço? Sabe por que você está vivendo isso? Porque Deus está querendo te entregar uma palavra. Deus está aprimorando dentro de você coisas profundas, sabe? Do mais profundo abismo, Deus te faz levantar, mas de uma maneira diferente para liberar uma palavra para uma geração. Você já percebeu que todas as coisas que você passou na vida, as piores memórias da sua vida, depois que você passou por aquilo, você voltou diferente? Então Deus, Ele está te permitindo ir lá no mais profundo abismo para arrancar daquele lugar as chaves que vão te colocar em lugares que Ele quer te usar, que Ele quer que você seja um porta-voz. Olha quantas coisas passou aqui, né? Acidente, perigo de morte. Ele foi lá no mais profundo abismo atar as portas da morte, porque ele hoje é uma pessoa que venceu a morte e ajuda outras pessoas a vencer a morte também. Então tem lugares que a gente passa para que a gente possa atar as portas da morte, para que a gente possa vencer a morte. O que você está querendo vencer? O que está acontecendo na sua vida hoje? Você precisa de ser feliz hoje aceitando a humilhação. É difícil falar isso, né, mãe? Porque às vezes a gente pensa assim, que só aquilo que nos agrega é que vai fazer a gente romper. Mas não, Deus tem propósito até na humilhação, Carol. E quando eu falo isso, o povo faz ai, ui, será que isso é de Deus? Será que não é? O próprio Jesus, após a crucificação, ele foi aonde? Lá no abismo, tomar a chave da mão do diabo. Nem o diabo sabe onde que é a casa dele. Onde que tá a chave da casa? Tá na mão de Deus. Então eu quero dizer, a Bíblia fala que Jesus foi lá no cativeiro, né, pegou as chaves e hoje ele deu dons aos homens. Então, após a crucificação, não foi a ressurreição, foi o cativeiro. Ele teve que passar por alguns lugares. Por quê? Para ter autoridade. A gente só vai ter autoridade em algumas situações das nossas vidas se a gente atar as portas da morte. Então, essa humilhação é uma forma de você estar nesse cativeiro, nesse lugar, nesse abismo, para voltar diferente e ter a condição de ser uma resposta e de ser uma revelação da palavra que Deus tem para a sua vida. Jó era um homem justo, tudo de bom, bonitinho, só que ele escondia uma soberba no coração dele, Carol. Sabe por quê? Ele se achava assim o justo.com. Ele tinha a vaidade da justiça, vaidade de quem ele era, vaidade do quanto ele era uma pessoa boa, né? Então, assim, nós precisamos entender o porquê que algumas coisas acontecem nas nossas vidas. Então, Jó tinha um orgulho de ser um homem bom. A Bíblia fala que aquele homem, depois das festas de família, antes que os filhos dele pecassem, Carol, ele já estava pedindo perdão. De tão justo que o homem era, ele era top. Mas tem gente que é orgulhoso de ser bom, né?
Tinha um pouquinho de orgulho dentro dele e Deus permitiu para poder extrair. Tanto é que na hora que ele apela com Deus, ele começa a falar, não, eu sou justo, o que está acontecendo comigo e tal, e Deus fica calado. Mas aí Deus tem um confronto com Jó e fala assim, Jó, quando eu criei as estrelas, aonde você estava? Quando eu criei os mares, as águas, aonde você estava? Deus faz com que Jó volta para casinha, porque tem hora que a gente fica meio assim, né? Uhum. E aí Jó cai em si. Fala, não é que é mesmo, Deus? Lá no 42, ele fala assim, no capítulo 42 do livro de Jó, ele fala assim, olha, Deus, bem sei que tudo podes, Deus, e que nenhum dos teus planos pode ser mudado. Antes, eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem, e hoje eu me arrependo no pó e na cinza. Olha o que o arrependimento faz. Depois que ele se arrepende, sabe, depois que ele renuncia, todo aquele orgulho, Deus transforma a vida dele. Transforma-o restituindo, dando filhos, dando terras, dando ele 3 vezes mais do que tudo antes que ele possuía. Então, minha reflexão hoje para você que está em casa, decida ser feliz hoje, para de resistir a esse período que você está passando de perseguição, de humilhação, de confrontação. Sabe, para de ficar, ai meu Deus do céu, eu não posso, o que está acontecendo comigo? Talvez Deus quer que você se silencie, espera no Senhor, deixa que Ele te levante. Costumo falar com as pessoas da igreja, sabe, Carol, porque essa mensagem eu preguei domingo lá na igreja, que espera que Deus te justifique. Às vezes a gente quer nos justificar. A gente quer, não, a palavra final tem que ser a minha. Eu não calo enquanto o outro não cala. Fica naquele embate. A Bíblia fala, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que te justifica. Então, você quer que Deus faça? Silencie. A Bíblia fala que se te bater numa face, oferecer a outra. Tiver uma demanda contra você de andar uma milha, caminha 2. Se tirar a capa, dá também a túnica. Eu nunca entendi isso muito bem, né? Capa e túnica, que a gente não usa isso aqui, né? Uhum. Sabe o que eu imagino que é isso? Se a pessoa roubou seu celular, dá o carregador também. Por aí, dá a capinha, né? Tudo, quer? Sabe? A gente precisa viver essa realidade. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Ele te justificar. Deixa Ele te levantar. Sabe? Deixa Ele te humilhar. Porque aqueles que se humilham serão exaltados. Amém. Tem gente que fala esse versículo errado, né? Fala que quem é humilhado será exaltado. A Bíblia não fala que quem é humilhado será exaltado. Fala que aqueles que se humilham serão exaltados. Ou seja, é um posicionamento. Então, a decisão hoje é para que você permita que Deus te levante, que Deus te justifique, que Deus faça na sua vida. E assim, mesmo que você esteja como Jonas aqui, ó, clamando na angústia, no ventre do abismo, Deus ele é fiel para te transformar, para remover esse período de humilhação na sua vida, porque no versículo 10 fala assim, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Depois que Jonas faz essa declaração, depois que ele arrepende, ele volta para o propósito dele, Deus honra a vida dele, e ele se transforma numa mensagem. Quem sabe você que está em casa, está nos assistindo, Deus quer te transformar numa mensagem, Deus quer te tornar um modelo de humildade, de restauração, de perdão, sabe? De atar as portas da morte, de ser um libertador nessa terra. Aceite o propósito de Deus na sua vida, aceite a vontade dele, porque a Bíblia fala no Salmo 139, se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor está lá também. Quão preciosos são os seus pensamentos para mim, ó Deus, e como é grande a soma deles. Olha, Carol, espero que essa meditação tenha abençoado você que está em casa. Eu tenho orado muito por dias de ativação na sua vida através dessa programação. E eu sei que Deus está fazendo que esse posicionamento de decidir ser feliz é se posicionar frente a tudo externo, você se posicionar internamente dentro da palavra de Deus. E eu espero que isso tenha te alcançado. Olha, um beijo no seu coração. Deus te abençoe muito. Abençoe a sua vida também, Carol, que tem sido um instrumento aí, ó, todo dia nas nossas vidas, trazendo um testemunho novo, que Deus te sustente nessa caminhada, obrigada, em nome de Jesus. Pastora, amém. A sua vida também tem sido bênção, não na minha só, mas na de todo mundo que está em casa, eu sei disso. E esse testemunho do pastor Zaqueu, esse quadro de hoje do Eu Decido Ser Feliz, você vê também no portal, no www.revistaliança.com.br. Tem muita novidade vindo por aí no Eu Decido Ser Feliz, tem coisa nova, daqui a pouco vocês vão estar sabendo também.
E eu te espero aqui amanhã para que a gente possa ouvir mais um testemunho que vai realmente impactar a sua vida, vai tocar a sua vida. E manda sugestão pra gente, manda ideias, entra lá no portal, manda uma mensagem no nosso Facebook. A gente está esperando para contar o seu testemunho aqui também. Até Carol, amanhã. se a pessoa quiser contar o testemunho, ela pode entrar em contato? Claro, claro. Porque talvez tenha um monte de gente coçando a boca para contar um testemunho aqui, mas fica com vergonha. Muito bem lembrado, pastora. Às vezes você está em casa e o Senhor está falando no seu coração, está te incomodando para contar o seu testemunho. Esse espaço aqui é seu, está aberto para você. Isso não tem nenhum custo. É para você vir aqui e contar o que Deus está fazendo na sua vida. É só entrar em contato com a gente através do portal ou com a Bruna através do WhatsApp do Cid Ser Feliz, com a gente no portal, na Revista Aliança, no Facebook. É só entrar em contato com a gente e você pode vir aqui contar o seu testemunho também. Então pode, né, Carol? Pode. Ah, que bom. Eu imagino que tem um monte de gente querendo contar testemunho, Carol. Pode sim, pode sim. E a gente está esperando você. E eu te espero amanhã de novo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.